Amém. O tema de hoje, irmãos, gostaria de estar falando a respeito, assim, que Deus colocou no meu coração. E eu confesso aos irmãos que foi bastante difícil, obedecer essa ordem de Deus hoje. Porque eu tive uma certa resistência para esse tema de hoje. Mas quando o pai manda, né? O filho tem que obedecer, não é? Amém? E o tema de hoje é arrependimento e perdão. É o que Deus colocou no meu coração hoje. Eu gostaria de iniciar no livro de Atos. Amém? Atos capítulo 3. Amém? Atos capítulo 3, versículo 17. Amém. Amém, irmãos? Diz assim: Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados ou perdoados. Engraçado, irmãos, porque Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, esse tema, num momento, assim, muito difícil para mim, sabe? Há poucos dias aconteceram situações que mexeram profundamente comigo, com o meu espírito, que realmente me tirou totalmente a paz. E quando aconteceu isso, confesso aos irmãos que eu fiquei assim muito arrasado, fiquei irado, eu tive assim momentos terríveis mesmo. E era dia de Santa Ceia. E eu tive, aí eu tive ainda mais angústia, porque por se tratar de um dia tão especial, que a gente espera tanto, o mês inteiro para chegar, e justamente nesse dia acontece algo que me tira a paz de espírito. E nesse dia eu mandei mensagem para o pastor, pedi para conversar com ele mais cedo, antes do culto. Eu vim, contei para o pastor o que havia acontecido, tudo o que ocorreu comigo nesse dia, e falei com o pastor que se ele achasse melhor, eu não tomaria a Santa Ceia naquele dia, porque eu não tinha condições nenhuma de estar liberando perdão naquele dia. E realmente, irmãos, eu não tinha. Eu estava em um momento assim que eu estava totalmente longe do meu normal. E o pastor conversou comigo, orou comigo e me pediu para tomar a Santa Ceia, que não era motivo de deixar de tomar, porque a ceia é aquilo que nos aproxima de Deus. É o momento que a gente declara ao Senhor que a gente é dependente dele e quer fazer parte do corpo dele. Então eu orei muito a Deus. Para falar para os irmãos, eu tive a segunda e a terça-feira muito conturbado,
ao ponto de ficar assim, de chorar o tempo todo. Eu ia para o trabalho chorando, voltava chorando, angustiado. A minha esposa orou muito comigo, assim, conversou muito comigo, me ajudou muito, me auxiliou demais. Sozinho eu não ia conseguir isso. E Deus, Ele tem um jeitinho tão especial de trabalhar, que no domingo, quando eu conversei com o pastor, após conversar, o pastor me chama para pregar, para trazer a palavra. Eu olhei assim, pastor, assim, o pastor não entendeu o que nós acabamos de conversar, não. Mas amém, eu vim. E quando foi na terça-feira, eu estava tão angustiado. No meu horário de almoço, eu peguei a minha Bíblia, sentei debaixo de uma árvore numa praça em Belo Horizonte. Tentei pelo menos ler a Bíblia, eu não consegui. Eu estava com angústia tão grande que eu comecei a chorar naquela praça. E fui pedindo a Deus para poder tirar isso de mim, sabe? E naquele dia eu pedi a Deus, naquela terça-feira eu pedi a Deus: Senhor, hoje eu vou no culto, e se for do Senhor, se for da sua vontade, o pastor vai chegar perto de mim e vai me falar que não é para me pregar hoje, que é para me pregar um outro dia. O pastor não conversou, então, porque Deus queria que estivesse aqui, né? E graças a Deus, irmãos, depois de muita oração, eu confesso aos irmãos que hoje eu estou muito tranquilo. Eu consegui, graças a Deus, liberar o perdão para essa pessoa. Eu consegui, tipo assim, esquecer o que aconteceu. A gente não esquece, mas hoje eu consigo olhar para essa pessoa e não sentir raiva, não sentir rancor. Pelo contrário, eu oro muito pela vida dessa pessoa, e eu creio que essa pessoa um dia vai ser usada demais para a obra de Deus. Assim como Deus tem um chamado na minha vida, eu creio que Deus tem um chamado na vida dessa pessoa, e eu vou continuar orando por ela, independente do que aconteceu, independente da situação que houve. Essa pessoa, eu vejo que ela tem chamado para Deus, e eu não vou deixar que as setas malignas do inimigo tire isso de mim, e nem tire isso dele. Gostaria de deixar mais uma palavra para os irmãos que se encontram em Mateus. Amém? Mateus 6 é uma passagem muito conhecida. Acredito que todos já leram ela um dia. Amém? 6, versículo 12. Amém? Melhor, vou ler desde o 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando eu estava lendo essa passagem, irmãos, Deus ele colocou no meu coração, sabe? Como você pode me pedir perdão de algo se você não consegue perdoar o seu próprio irmão?
como pode haver perdão do meu lado se no seu não há. Sabe, irmãos, a gente só pede a Deus para nos abençoar aquilo que a gente deseja de bênção para os irmãos também. Deus ele tem esse amor, essa dedicação em perdoar, em nos mostrar que erros são cometidos, que falhas são cometidos, mas que existe o perdão na vida de cada um. E Deus ele tem um jeito tão carinhoso com a gente, que a gente muitas das vezes erra com Deus, a gente comete aquele devido pecado por várias vezes, e Deus todas as vezes ele nos perdoa pela mesma coisa que a gente, pelos mesmos erros que cometemos hoje e cometemos amanhã. E muitas das vezes a gente perdoa o nosso irmão, mas deixa claro para ele assim, olha, que não aconteça novamente. Claro, a gente não quer que aconteça novamente, mas a palavra também diz para a gente perdoar 70 vezes 7. Não é somente uma vez. Eu posso errar a qualquer momento com qualquer um dos irmãos, e eu vou ter aquele arrependimento e pedir perdão aos irmãos, e os irmãos, por serem conhecedores da palavra, por serem imagem e semelhança do Senhor, acredito que vão me perdoar. Mas da mesma forma que eu tenho que trabalhar para que eu não cometa o mesmo erro novamente com os irmãos devem orar e pedir a Deus discernimento, porque eu posso cometer novamente, às vezes por falha mesmo, por não se atentar com aquilo, ou até muitas das vezes não ter sido aquele arrependimento de coração. Mas o perdão, irmãos, sempre tem que ser de coração. A gente sempre tem que ter isso no nosso coração. Quando a pessoa pede o perdão, ele pode não estar pedindo perdão com o coração aberto, mas nós como cristãos temos que perdoar de coração aberto, mesmo que aquele arrependimento dele seja um arrependimento falso. A gente tem que ser verdadeiros com os irmãos. E pouco mais na frente aqui, no mesmo capítulo, no versículo 14, Mateus 6,14, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É aquilo que eu falei, irmãos. Não tem como a gente pedir perdão a Deus sem conseguir perdoar os irmãos. Eu não sei, às vezes alguns dos irmãos que estão aqui hoje deve isso a Deus. Às vezes é um parente que há muito tempo vocês não conversam e tem uma história mal acabada, precisa de colocar um ponto final em algo. Não perca tempo não, irmãos, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Assim como amanhã eu posso não acordar, não estar aqui nesse mundo mais, a pessoa que você precisa de perdoar também pode não estar. Então, se vocês precisam liberar o perdão, liberem. Mas se vocês precisam de pedir o perdão, peçam enquanto dá tempo. Não espere que Jesus volte para você ou para outra pessoa,
porque acredito que se for a outra pessoa em que Deus recolher, você vai ficar com esse remorso, você vai ficar com isso em mente, assim, poxa, fulano morreu, descansou, e eu não pude pedir ele perdão, eu não quis pedir ele perdão por isso, por algo que eu fiz, porque tempo eu acredito que todo mundo tem, todo mundo pode tirar um tempinho, 3 minutinhos para fazer uma ligação, ou tirar um tempinho no fim de semana para ir na casa da pessoa e falar: fulano, me perdoa por aquilo que eu cometi com você há tantos anos, ou semana passada, ou ontem. Não demorem, irmãos, em pedir perdão, às pessoas, ou liberar o perdão. Não demore, porque a volta de Jesus está rápido, vai acontecer muito rápido, os dias estão muito abreviados. Hoje mesmo, eu confesso aos irmãos que eu não vi o tempo passar. Eu saí de manhã, quando assustei já era 3 horas da tarde. Então o tempo está abreviado e vai ficar ainda mais abreviado. Então corram atrás de se consertar enquanto dá tempo. Amém? Quando eu estava preparando a palavra, eu tinha feito uma colinha e a Jéssica até me pediu para olhar. Eu tinha colocado um exemplo que eu acho que ela não entendeu muito bem, ou não gostou muito do exemplo. Que eu coloquei o seguinte: o veículo em si e o combustível andam juntos. De nada adianta você ter um carro do ano, ter um carro 0 km, se nele não tiver combustível. Vai ser apenas um objeto que vai estar dentro da sua garagem, tomando todo o seu espaço. E a mesma forma, irmãos, é o combustível. Não adianta você estar com um galão de 5 litros de gasolina se você não tem um veículo para poder colocar. Então, andam juntos, assim como o arrependimento e o perdão. É a mesma forma, eles andam juntos. Você não pode se arrepender de algo e não perdoar, e também não pode perdoar sem haver o arrependimento de algo. Amém? Gostaria de deixar aqui mais uma palavra. Está em 1 João, amém? Amém. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Amém? 1 João 1, 5. Amém? Todos encontraram? Amém. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Qual de nós, né, irmãos, que não erramos? Qual de nós que um dia não precisou de pedir, não vou nem dizer a Deus, porque nós precisamos pedir perdão a Deus o tempo todo, todos os dias. Não há um dia sequer que não é necessário pedir a Deus perdão. A gente deve pedir perdão a Deus o tempo todo que a gente ora, porque nós erramos o tempo todo. Mas quantos de nós não precisou um dia, pelo menos um dia sequer, de chegar perto de alguém que a gente não queria e pedir perdão? Virar para a pessoa, irmãos, é algo difícil. Eu falo porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo isso. Mas pedir perdão é muito difícil. Você reconhecer que você errou, reconhecer que você fez algo que entristeceu ou que chateou alguém, é algo muito difícil. Não é todos que conseguem isso, não. E se você é uma pessoa que consegue chegar na pessoa e pedir perdão, eu dou os parabéns, porque você é realmente um praticante mesmo da palavra, porque não é fácil. Como disse, eu estou aprendendo. Às vezes o eu da gente é tão grande que a gente sabe no fundo que está errado, mas não dá o braço a torcer. Senão, eu não estou errado, o que eu fiz, não tem nada de errado nisso. Mas o Espírito Santo, ele incomoda, irmãos. E você pode ter certeza que quando você não tiver paz, é porque algo está errado. É porque algo está errado e você precisa consertar. Eu como eu tinha dito, irmãos, não perca tempo. Às vezes a gente acha que não, mas coloca a mão na consciência essa noite e pergunte a Deus se não tem alguém que você tenha que consertar. Talvez é alguém que você não tem mais contato, é alguém que você não sabe mais onde mora, não sabe mais onde, nem se está vivo. Confessa para Deus, então. Fala para Deus, sim, Deus, naquele tempo de escola eu fiz uma piada com fulano e hoje eu vejo que aquela piada machucou a pessoa naquela época, então te peço perdão por isso. São coisas simples, irmãos, mas às vezes você liberando perdão aqui, Deus pode tocar no coração da pessoa lá onde ele está e colocar paz no coração da pessoa. Talvez a pessoa precisa disso para poder caminhar, para poder seguir em frente a vida dele. Então, vamos começar a colocar isso em prática, o arrependimento e o perdão nessa noite. Eu me senti, irmãos, na terça-feira mesmo, antes de vir para o culto, eu pensei em pedir o pastor, como eu disse, para não me colocar hoje, porque eu estava me sentindo um hipócrita. Como que eu vou pregar algo, claro que foi Deus que colocou no meu coração, eu não consegui preparar outro tema. Como que eu vou conseguir levar no altar algo que eu não estou conseguindo fazer? Como que eu vou pedir os irmãos para poder liberar perdão se eu mesmo não liberei? Mas Deus é tão grande, irmãos, que Deus liberou. Hoje de manhã eu já não sentia mais o que eu sentia ontem. Eu não sinto mais, irmãos, graças a Deus. Eu falo com os irmãos de coração. Hoje vai ser uma noite em que eu vou conseguir colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilo. Vou conseguir dormir tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Porque é assim que Deus trabalha. Deus, ele
Ele não deixa aquilo que te dá angústia por muito tempo, não. Se você pedir a Deus para poder tirar aquele sentimento, Deus vai tirar. Isso é certeza. Mas você tem que abrir o coração, irmãos. Você tem que estar preparado para ouvir de Deus e preparado para que Deus possa te quebrar. Eu precisei disso. Precisei que Deus me quebrasse e me moldasse novamente. Amém? Eu encerro a palavra de hoje e deixo mais uma vez para os irmãos essa palavra, que os irmãos possam ler em casa e, como eu disse, tentar conversar com Deus e ver com Deus se tem algo. Acredito que todo mundo tem algo para ser consertado. Talvez não é o perdão, mas é algo, sei lá, alguma outra coisa. Não pode ser o perdão para algum irmão em si, para alguma pessoa, mas talvez é algo que você já deveria ter pedido a Deus perdão por isso em específico e não pediu. Assim, às vezes, irmãos, é bom você falar para Deus o motivo de você estar pedindo perdão. Não é só eu peço perdão pelos meus pecados. Fala para Deus aquele motivo. Assim, Deus, eu peço perdão porque hoje eu fiz uma fofoca do irmão. Então eu te peço perdão por isso em específico. Porque Deus, Ele precisa ouvir. Deus, Ele já sabe, mas Ele precisa ouvir. Ele quer ouvir. Se não fosse assim, Ele não deixaria a oração para a gente. Deus, Ele conhece o nosso coração e mesmo assim a gente ora, mesmo Deus sabendo o que a gente vai pedir e mesmo sabendo o que a gente vai falar na nossa oração. Ele nos deixou livre para poder falar com Ele e colocar para fora aquilo que nos aflige. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.